Olá, eu sou o professor Jonatas Braga e na aula de hoje eu vou falar com você sobre o existencialismo. Especificamente, vou falar um pouco sobre a filosofia de Sartre e a filosofia de Albert Camus, dois filósofos existencialistas do século XX. E antes de começarmos, eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo com alguém que gosta de filosofia, alguém que precisa começar a gostar de filosofia. Também convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações e também deixar nos comentários sugestões de temas para as próximas aulas, ou então dúvidas que você eventualmente tiver, ok? Então vamos lá, vamos falar agora de filosofia existencialista. O existencialismo é uma corrente filosófica muito ampla, então a gente coloca dentro do escopo ali do existencialismo todas as reflexões filosóficas que tomaram como ponto de partida a existência humana. Então, os filósofos existencialistas vão refletir sobre questões relacionadas à vida humana, à liberdade, às escolhas do indivíduo, às responsabilidades que essa liberdade implica. Então, é uma área da filosofia muito ampla que vai perpassar pela literatura, que vai perpassar o mundo das artes plásticas, do teatro, da filosofia, enfim, o existencialismo está presente em vários aspectos da produção intelectual, principalmente a partir do século XX. Óbvio que antes do século XX existiram reflexões filosóficas de cunho existencialista, como, por exemplo, Søren Kierkegaard, filósofo e teólogo dinamarquês, que falou muito sobre a angústia. Nós temos Nietzsche, nós temos Schopenhauer, nós temos importantes nomes aí que vão colaborar para que essas reflexões no século XX ocorram de maneira mais madura, mais profunda e mais interessante até. O século XX, pessoal, é um século muito característico e ele é marcado também, principalmente, por um aspecto, são as incertezas. O século das incertezas, eu diria. Então, nós temos uma série de acontecimentos trágicos, nós temos guerras, nós temos ascensão de regimes totalitários, nós temos uma série de problemas que fizeram com que o homem parasse e refletisse sobre a noção de progresso que até então era predominante. Ele percebe que a ideia de que a sociedade caminhava em direção ao progresso e à evolução, ela é falha, ela não se sustenta. Então o homem começa a refletir de maneira mais profunda o sentido da vida, o propósito da sua existência. E não, então nesse movimento aí você vai ter teóricos como, por exemplo, Jean-Paul Sartre. Sartre é um filósofo que afirmará que nós não nascemos com uma essência pré-definida. Nós somos resultado das nossas escolhas ao longo da vida. E essa escolha implica uma grande responsabilidade. Afinal, quem é responsável por, por, pela sua construção? Quem é o principal responsável pela sua formação? Você mesmo. Então, isso é extremamente complexo. Isso é de uma perplexidade enorme, porque eu passo a entender que eu sou o responsável pelo que vou fazer de mim mesmo. Então, nem todo mundo sabe lidar com essa liberdade, com a responsabilidade que essa liberdade implica e acaba abrindo mão, agindo da forma como Sartre fala, né? Agindo de má fé, abrindo mão da sua liberdade, terceirizando a capacidade de escolha para outra pessoa. Não é? E outro teórico que eu gosto bastante é o Albert Camus. Albert Camus escreveu obras incríveis, né? Inclusive recomendo você ler O Estrangeiro, ler também O Mito de Sísifo. E eu vou falar hoje mais um pouco do mito de Sísifo. Primeiro, quem foi Sísifo, né? Sísifo foi um personagem da mitologia grega. Ele foi considerado um dos mais astutos entre os homens porque ele enganou a morte várias vezes. E depois de enganar a morte, de não aceitar o seu destino, né, de morrer, ele foi condenado pelos deuses ao castigo mais penoso e doloroso que um homem pode estar submetido. Qual castigo é esse? Fazer um trabalho sem sentido, sem propósito e sem fim. Olha só a profundidade dessa reflexão. Sísifo foi condenado a empurrar uma pedra ao cume de uma montanha e quando ele terminasse lá de empurrar aquela pedra, a pedra iria rolar lá para baixo. E no outro dia, Sísifo iria ter que fazer a mesma coisa. E qual foi a saída de Sísifo? Ele começou a criar um propósito para aquela jornada. Então, o Camus, ele traz essa narrativa mítica para nos confrontar
e para nos fazer refletir sobre o que ele chama de absurdo existencial. Primeiro, gente, vamos entender uma coisa importante. Tanto Sartre quanto Camus são filósofos existencialistas. Eles não concordam em todos os aspectos, mas alguns pontos eles vão concordar. Por exemplo, que a vida não tem um sentido previamente estabelecido e definido. Por exemplo, quando você está dentro de uma tradição religiosa, você aprende que a vida tem um sentido, que a vida tem um propósito, que depois dessa vida pode existir outra vida, e que tudo que a gente faz aqui tem uma conexão com esse pós-morte, com esse além-vida. E a sua vida passa a ser guiada, regida por essas crenças. Esses teóricos não acreditam nessas teses. Só que o Sartre vai falar, olha, a vida não tem sentido, não tem propósito nenhuma. A vida é, no máximo, você ter que se equilibrar entre escolhas e consequências. Tá? Você tem que escolher todos os dias, definir critérios existenciais todos os dias e lidar com essa grande responsabilidade que é viver. Viver é um ato de coragem, porque é difícil. E aí você tem do outro lado Camus que vai falar, a vida é um absurdo, e o absurdo é o ponto de partida para você construir sentido e propósito para sua existência, porque todos nós temos um pouco ali do Sísifo. Todos nós somos condenados a fazer as mesmas coisas todos os dias da mesma forma. E se a gente olhar de maneira objetiva para tudo isso, não tem propósito, não tem sentido nenhum, a não ser o que você mesmo pode criar. Então você deve usar a sua liberdade para criar sentido e propósito para sua vida, para ela só assim para você superar esse grande absurdo que é viver. Viver é extremamente doloroso, é extremamente difícil, extremamente complexo. Por exemplo, você pode estar vendo essa aula aqui com um propósito claro. Eu quero ver essa aula porque eu quero aumentar o meu repertório para aprender filosofia, para poder fazer uma prova de vestibular e entrar na faculdade. Todos os dias sua rotina é a mesma. Você empurra uma pedra para um cume de uma montanha, quando chega lá no cume daquela montanha, a pedra rola lá para baixo, amanhã você tem mais matéria para estudar, mais exercício para resolver, mais questões, mais matéria acumulada, mais simulado para corrigir, para simulado para fazer, aulas para assistir, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí você pensa que seu propósito, seu sentido existencial é ingressar numa universidade, aí você chega lá e percebe que existe uma pedra ainda maior, que se chama graduação. Você tem que empurrar até o cume da montanha e no outro dia aquela pedra vai cair, você vai formar e vai ter outras pedras para você empurrar. E aí você conclui que o topo da montanha é a base da próxima montanha. Então, como superar esse absurdo existencial? Criando um propósito. E aí eu quero fechar essa aula com a frase de um dos meus filósofos preferidos, Nietzsche. Aquele que tem um porquê, ou seja, aquele que tem um propósito, consegue suportar quase que todos os combos, quase que todos os processos. Então, você quer superar esse absurdo que é a existência? Comece imaginando Sísifo feliz. Valeu e até a próxima aula.